Amém, irmãos? A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Tem uma palavra, com certeza, revelada da parte de Deus aos nossos corações. E tenho certeza que Deus vai falar com você. Quantos querem que Deus fale com você? Quantos querem que Deus fale ao teu coração? Abre para mim, bota para mim Jeremias capítulo 18, por favor. Tudo bem, meu príncipe? Kadosh, meu príncipe. Jeremias 18, por favor. Você que queira abrir a tua Bíblia em Jeremias 18, possa abrir, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias orientando ou dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Somente até aí. Eu quero dizer para os irmãos que essa tarde foi uma batalha para mim poder pedir uma palavra a Deus. Pense numa batalha. Pense que quanto mais eu estava lendo, quanto mais eu buscava, mais parecia que não tinha nada. Eu fiz, sabe o que, irmão? Fechei a Bíblia e falei, vou ouvir louvores. E quando comecei a ouvir louvores, passando louvor exatamente por esta palavra sobre o vaso quebrado. Aí eu voltei para a palavra novamente, porque ao momento fica a batalha no campo da nossa mente, para você não alcançar o objetivo da palavra, porque Deus sabe que a igreja precisa e não eu. Deus sabe o que você precisa ouvir e não eu. Eu posso saber tantas coisas, mas quem sabe o que você precisa é Deus. Eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu posso querer abrir em qualquer mensagem, mas quem sabe o que você precisa é Deus, querido. O que adianta eu conhecer tudo e não saber o que você precisa? O que adianta eu ter todos os alimentos e não saber o alimento que você precisa? Quem já foi na padaria comprar pão e gostaria de ter pão quentinho? Quem já foi? Eu só vou de manhã cedo que o pão está quentinho. E quando ele está frio, você fala assim, vai sair mais pão? Alguém fala assim, daqui 5 minutos. Ninguém quer pegar o frio, quer esperar 5 minutos para pegar o quentinho, não é isso? Dá uma olhadinha para o teu irmão e fala para ele assim, Deus tem algo novo, fresco, quentinho, para você, meu querido. Deus não tem pão dormido para você, não. O alimento que Deus tem para você é fresco e é quentinho e é novidade para você, porque a Bíblia se renova a cada manhã, querido. Preste bem atenção, nós estamos falando de um profeta chamado Jeremias. E quando ele ainda é criança, Deus vai lá e fala com ele, escolhe ele, vai designar ele como profeta. E quando o inimigo chega para atacar, simplesmente ele pode dizer, olha, dá licença, porque Deus já chegou primeiro e já me fez promessa. Então as suas promessas não têm validade para mim. Antes que o inimigo chegue, Deus já chegou na frente sobre a mim e sobre a tua vida. Já designou uma mensagem, uma história, um caminho para mim e para você. E nós precisamos entender o que Deus quer comigo e com você, querido. E Deus vai pegar esse profeta e vai dizer para Jeremias, levanta, vai à casa do oleiro, desce lá, porque eu quero fazer você ouvir as minhas palavras. O profeta estava em pecado? Não. O profeta estava em evidência? Sim. Mas Deus quer que ele desce.
O negócio é que quando hoje eu chegar para alguém e falar, desce, a cada olheiro vai sentir que eu estou, sabe, forçando, julgando, como se fosse uma assim muito forte. Não, Deus quando quer que a igreja desce, Ele diz, desce a casa do oleiro, porque quero eu falar com vocês. E quantos mais não querem descer a casa do oleiro? Deus falou que queria fazer o profeta ouvir. E o profeta simplesmente vai lá e desce a casa do oleiro, buscando ouvir a voz de Deus. Mas quando ele chega lá, tem um oleiro fazendo o vaso, ali na roda, no torno. E quando ele está vendo tudo aquilo, o vaso, quando está quase pronto, o vaso se quebra novamente, o oleiro pega a massa, bota no trono de novo e começa a fazer outro vaso. Jeremias poderia muito bem dizer, Senhor, eu estava lá na minha casa, descansando para logo mais, o Senhor me tira para ouvir a tua voz, eu não estou ouvindo nada. Deus, quando te chama para ouvir a voz dele, Ele te chama para ver também. Antes de você ouvir, Ele vai te mostrar algo, para que você entenda alguma coisa. E Ele está dizendo uma coisa tremenda, eu quero ouvir, e eu estou vendo. Deus chama para ouvir, e Deus aproveita e abre os olhos do profeta, para ver algo ainda mais. E o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro pega aquele vaso e faz novamente, conforme bem pareceu os olhos do Senhor. Fala para o teu irmão, Deus pode começar a tirar as arestas, a mexer nas arestas. Tem muito crente com aresta, tem muito servo de Deus com aresta, achando que pode todas as coisas, mas ninguém pode tocar na aresta dele, porque ele se levanta, esquece até que é ungido. Deus quer mexer na sua aresta e mostrar que Ele é o Senhor da sua vida. Se Ele não reparar as arestas, nós vamos ficar do nosso jeito e não do jeito dele. Nós precisamos estar do jeito de Deus e não do nosso jeito. O nosso jeito tem que cair por terra, para que o jeito de Deus se aproxime das nossas vidas, querido. E o profeta está ali. Aí Deus vai começar a falar com ele, Jeremias, assim como este barro é na mão do oleiro, assim sois vós também nas minhas mãos. O oleiro faz o vaso, se não tiver bom ele amassa novamente e faz de novo. Quem está pronto para levar uma amassadinha de Deus aí? Quem está pronto para deixar Deus amassar você aí? Quem está pronto para deixar Deus tocar as arestas? Eu já trabalhei em olaria de vaso, e a gente, depois que ele sai, a gente bota ele na tábua. Não bota lá de repente em algum lugar quente, bota ele no lugar, e quando ele está bem querendo secar, ele tem umas arestas e a gente vai tirando as arestas, sabe? Tirando aquelas sobrazinhas que saem para ficar perfeito. Assim somos nós, porque nós somos chamados como vaso de Deus. E todos nós que somos chamados para ser vaso de Deus, precisamos deixar Deus aparar as nossas arestas, para que sejamos bem usados, utilizados nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quem gosta de vaso aqui em casa? Quem gosta? Levante a mão. Se você comprou um vaso bonito, você vai botar ele puro lá? Você vai passar para lá e para cá e vai, poxa, esse vaso, acho que estava legal se eu comprar uma flor e botar nele. Todos querem colocar alguma coisa dentro do vaso. E Deus nos escolheu como um vaso, não para andar vazio. Deus nos escolheu como vaso, porque Ele quer nos encher de algo precioso, que é o seu Espírito. Levante a sua mão, porque você, ainda que esteja
trabalhar e vai encher para a glória dele. Precisamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Até quando nós vamos ficar querendo a graça, a unção, mas não queremos que Deus trabalhe na nossa vida? Age, tira as arestas, tira o que não presta, os carrapichos que ainda estão agarrados na gente, porque a gente sai do Egito, mas trazemos o Egito conosco, porque a qualquer momento temos saudade do Egito. Ei, o Egito tem que ficar longe de você, porque você é a propriedade peculiar do Deus de Israel, e a única coisa que tem que estar dentro de você é a unção do Espírito Santo, amado. Esquece o Egito. Deixa o Egito para lá. Deus nos escolheu como profetas, e descer a casa do oleiro é pagar preço. Descer a casa do oleiro é chegar para perto de Deus. Descer a casa do oleiro é símbolo de humildade. Descer a casa do oleiro é estar ali na presença, querendo mais de Deus. Deus chama a igreja para descer a casa do oleiro, porque lá Ele quer falar conosco de maneira diferente. Pastor, pode descer a casa do oleiro com um monte de gente? Depende. Fala para o teu irmão, quando Deus me chamar, quem sou eu mesmo? Você não precisa de uma multidão para você orar. Você não precisa de uma multidão para buscar. Você não precisa de uma multidão para ser cheio. Você não precisa de uma multidão para encontrar Deus. Você é aquele que Deus está procurando, e é aquele que Deus quer usar. Ele poderia muito bem chamar todos os profetas e mandar descer, mas Ele mandou Jeremias: desce a casa do oleiro, porque lá quero eu falar contigo. E o profeta vai descer a casa. Quer ser usado por Deus? Você acha bonito Deus usar alguém? Você acha bonito alguém ser usado por Deus? Você quer ser usado? Desce a casa do oleiro, se derrama na presença de Deus, porque eu acredito que aqui na terra todas as olarias de vaso, como eu já trabalhei, tem uma caçamba, porque o vaso não presta, joga fora, quebra e faz aterro, mas lá na olaria de Deus não tem caçamba para isso, porque o vaso chega lá quebrado, destruído, mas Ele não lança fora, Ele pega, renova, coloca de pé para a glória do nome dEle, querido. E tem gente que não entende isso. Tem gente que recebe essa palavra dessa que é do oleiro, sabe, como uma agressão. Tá, será que o irmão está pensando que eu estou em pecado? Que eu não oro? Não é nada disso, irmão. O profeta estava em evidência, ele orava, ele buscava. Profeta de Deus, Deus mandou descer a casa do oleiro. Por que não mandaria eu? Por que não mandaria você? Ele apenas está dizendo: assim como esse barro está na mão do oleiro, assim sois vós também nas minhas mãos. Irmão, que carinho de Deus é esse? Que carinho é esse? De nos pegar, nos apertar, nos amassar, tirar as arestas, nos preparar para aquilo que Ele tem já decidido para mim e para você. Mas como alcançaremos aquilo que Deus tem para nós, se a gente não quer ter a vontade de descer, se a gente não quer chegar onde Deus quer que chegamos? Nós não vamos receber nada. E eu acho que Deus quer preparar a profeta nesses últimos dias, porque uma igreja que não tem profeta, às vezes ela vai se corromper. A Bíblia ela tem 5 ministérios, e um desses ministérios é profeta. E uma igreja que não tem profeta, a Bíblia vai dizer que ela se corrompe. Mas aonde estiver profeta de Deus, sempre haverá anunciamento das boas novas, e sempre haverá denúncia de pecado, porque a casa do nosso Pai é uma casa chamada casa justa e santa para a glória do nome dEle. Você acha que é bom a gente querer denunciar pecado? Não. Deus nem quer isso.
Você acha que Deus quer apontar para você e dizer para você, olha, tu está em pé? Você acha que Deus quer fazer isso? Não. A Bíblia diz para a gente confessar. Mas quando a gente não confessa, Deus levanta o profeta aqui em cima pela palavra e corrige pela palavra. E todos nós sabemos aonde está o nosso erro. E a palavra é poderosa para nos levar a nos aliar com a presença de Deus, querido. Deus não precisa apontar ninguém. Deus não acusa ninguém. Se você que está aqui dentro, eu vou ter que falar isso aqui, se levanta para apontar, acusar alguém, olhe para você e fale, esse espírito não é de Deus. Deus nunca vai te usar para apontar e para julgar ninguém, irmãos. Deus vai te levantar para você estender as mãos e levantar quem está caído, porque o prazer de Deus é levantar profetas que estavam de pé, caíram, mas Deus quer levantar novamente para a sua glória, irmãos. Quem quer que nós permanecemos caídos, esse é o inimigo das nossas almas. Mas Deus quer nos usar para levantar o caído. Deus quer nos usar para levantar o que está prostrado. Deus quer nos usar para estender as mãos, segurar nas mãos e dizer para essa pessoa, levanta, porque a obra de Deus ainda não terminou na sua vida. Mas para isso é necessário que nós venhamos ser cheios do Espírito, para que possamos ministrar a palavra de repreensão, uma palavra de exortação, porque a Bíblia diz que Deus só exorta quem Ele ama, e se Ele está nos chamando para descer, é porque Ele nos ama. E saiba que ali embaixo tem algo que eu não vi, algo que você não viu, mas que Deus quer nos mostrar ali embaixo na casa do oleiro. Precisamos, irmãos. Quer ver uma coisa? Como profeta um dia, um outro profeta se levantou contra mim e brigou comigo. Olha só, discutiu comigo. E eu fui embora para casa aborrecido. Quando eu cheguei num determinado lugar, um outro profeta falou assim, olha, permanece nesta posição que Deus tem se agradado de ti. Irmão, quando eu ouvi aquela voz, eu falei, Senhor, tu não está se agradando de mim, pois eu estou chateado com meu irmão, e essa voz não vai me convencer que eu tenho que permanecer nesta situação, nesta posição. Não, eu só vou permanecer nesta posição quando eu for até meu irmão ali me resolver com ele, aí eu volto à posição que eu sempre estive na tua presença. Mas essa voz agora, Senhor, discernimento. Fala para o teu irmão, discernimento. É necessário a igreja ter discernimento. Quer ver uma coisa, irmão? Estava lendo hoje. Quantas pessoas dizem, a profeta disse, olha, que há paz quando não há paz. Que fala que viu quando Deus não mostrou. Que fala que falou quando Deus não falou. Olha quantas pessoas, ao invés de ser profeta, ao invés de ser verdadeiro, tenta dar jeitinho para não magoar fulano, fulana. Deixa eu te dizer, Deus não vai dar jeitinho para não te magoar. Ele vai lançar a poderosa palavra sobre a tua vida, querido. E nós temos que ter cuidado. Sabe, aí está passando um momento difícil, aí vem alguém, quieta teu coração, se é assim mesmo, depois da manhã muda. Você nem procurou saber qual o problema, está dizendo que depois da manhã muda e que Deus vai dar jeitinho. Procura o problema, porque nem todo mundo que está com problema é santinho, não. Se alguém está com problema, tem que saber aonde ele arrumou o problema. Porque o problema não vem sozinho, não adianta botar culpa nenhuma, porque quando alguém vem falar uma coisa para você de outra pessoa, querido, bota os dois frente a frente para saber quem foi que falou. Quem foi que falou? Porque você ouviu uma pessoa e não ouvia outra,
você vai julgar sem saber da outra. Salomão, cheio de sabedoria, quando a mulher pegou o filho de uma, que o outro menino ficou vivo, que a mulher não queria dar, levou à presença do rei Salomão, e ele falou: me traz uma espada. E quando ele ia partir o menino no meio, a mulher gritou: não, 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 Senhor. Deu o menino inteiro para ela. Então ele entendeu que aquela que não queria que matasse era a mãe verdadeira. E não um lado só, porque tem gente cheia de problema, dizendo que foi fulano que trouxe problema, que foi ciclano que trouxe problema, mas na verdade duas pessoas se envolveram em problema, e agora uma só quer falar a sua versão e nem dá direito da outra pessoa falar. Irmãos, isso é perigoso. Como profeta, a gente não pode resolver assim. Teve um dia que tinha um homem lá na igreja, Kadosh, que ele fazia artes marciais, ele era brutão, né? E tinha a mulher magrinha. E ele tinha um problema gravíssimo, ninguém sabia. E ele chegava lá e dizia assim: olha, minha mulher é isso, porque eu não fico na presença de Deus por isso. E sempre falando, e a mulher calada, muda. Eu falei: irmãos, segunda-feira eu quero um gabinete com vocês dois, 9 horas da manhã, amém? Ele: amém. Quando sentou os dois assim, eu falei: vai falar um de cada vez. Eu quero que você diga para mim quais são as qualidades da sua esposa. Ele disse: ela é uma boa mulher, arruma casa, faz comida, cuida das crianças, lava as roupas. Vai falando. Ele: só isso só. E ele falou: só isso só. Eu falei: agora quais são as suas outras versões que você acusa ela? Ela é isso, ela é aquilo, ela é isso, ela é aquilo. E já estava chegando quase 50. Falei: para. Perguntei a ela: quais são as qualidades dele? É um bom marido, faz compra, não deixa faltar nada em casa, está sempre ali presente. O que mais? Nada. Os dois tinham 5 qualidades só, agora a acusação tinha quase 200 cada um. Eu falei para ele: vocês estão errando aqui em cima. Vocês não têm que acusar um ou outro, tem que trabalhar em cima das qualidades de vocês. Deus não trabalha em cima das acusações da nossa vida. Deus trabalha em cima das qualidades que nós temos. E você tem qualidade, é sobre ela que Deus vai trabalhar na sua vida, querido. E quando ele começou a falar muito, ele pegou Kadosh, ele deu um soco no chão assim, ó, pá! Quebrou o piso e falou: isso aqui para mim não dá na cara dela. Eu falei: você não conhece Deus. Ele: eu conheço. Eu falei: você não conhece não. Se você conhecesse Deus, você não diria que esse soco no chão é para não dar no rosto dela. Ele: por quê? Você não tem noção do soco de Deus. Ele te desmonta, ele te mata. Você nem vai lutar pessoalmente com ele. Ele vai simplesmente tirar seu sopro de vida. Acabou. Para com isso. Para com isso. Porque tem mulher que não tem direito de falar. Porque é quase ameaçada em falar alguma coisa. Não tem direito de dizer uma coisa. Da mesma forma que você é filho, ela também é filha. Da mesma forma que você tem direito de chegar, ela também tem. Então vamos nos unir, porque a nossa casa não pode ser dividida. Ou nós achamos que é. Deus quer levantar os profetas na terra, mas profeta que não tem medo de falar. Profeta que quando vê o erro de alguém alto, fale. Profeta que não tem medo, que é usado por Deus. Tenha sabedoria de falar, chama no canto, leva para uma sala, fala o que Deus mandou. Mas se Deus quiser falar no meio da igreja, Ele vai falar para a glória dEle, porque Ele é Deus, querido.
dizendo que Deus não envergonha ninguém. Quando Ele quer falar no meio da igreja, Ele vai usar isso aqui, a palavra. Agora, num secreto, Ele vai chamar e vai falar. Então nós precisamos deixar Deus arrancar nossas arestas, trabalhar na nossa vida, nos preparar, nos fazer vaso conforme Ele quer usar. Porque existem vários tipos de vaso. Vaso de barro, vaso de prata, vaso de ouro, vaso de madeira, vaso de gesso, vaso de pedra, de cimento. Mas existe o vaso em que Deus escolheu para que o Espírito dEle habite dentro. Fala para o teu irmão, é vaso que não é feito por mão de homens, mas é o vaso que Ele mesmo criou para que o Espírito dEle habitasse dentro. Esse vaso sou eu e é você. Mas até quando nós vamos deixar achar que nós não somos ninguém? Já viu que tem pessoa que tem medo até de falar porque alguém se fala melhor, Deus usa alguém maior? Tem pessoa que tem medo, querido, abra a tua boca. Deus quer encher de palavra e dizer para você que Ele é o teu Senhor. Não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. Deus quer nos usar, mas para isso é necessário que sejamos separados. Separados. Eu estava em minha casa hoje, Deus falou comigo. Quando Davi, que era para estar no campo de batalha, e não foi, ficou em casa. Deus falou isso comigo hoje. E quando ele vai para o terraço do seu palácio, que ele olha Betseba lá, a esposa, ali, sabe, daquele camarada que amava tanto Davi. Só dele olhar e cobiçar, ele já pecou. E depois que ele olha e cobiça, ele vai premeditar. Pecado premeditado, porque ele vai dizer, busca ela e traz até aqui. Já tinha intenção no coração dele de pecar com aquela mulher. Pecado premeditado. E é uma coisa que Deus abomina. Você já viu quando alguém quer falar com você, que você se arma primeiro? Se vir falar comigo, eu já sei onde eu vou enfiar a espada. Pecado premeditado. E Deus conhece a sua noiva. Deus conhece a sua igreja. Sabe quando a igreja vai premeditar pecado e quando não vai? Tem pessoas que ficam premeditando pecado, já programando para a semana que vem. Não é para adorar, mas é para fazer as coisas que não agradam a Deus. Isso é pecado premeditado. E isso, oh irmãos, deixa eu olhar para você e dizer uma coisa para você. Ande com pessoas que têm a visão de Deus. Ande com pessoas que têm unção de Deus. Ande com pessoas que querem ser separados para adorar a Deus. Ande com pessoas que querem todo o tempo exaltar e glorificar o nome do Senhor. Anda com pessoas que gostam de ler, meditar a palavra do Senhor. Anda com pessoas que têm desejo de estar à presença de Deus. Agora, se você anda com pessoa que queira te desviar um pouquinho para um lado, cuidado. O desejo de Deus é que todos nós estejamos na presença dEle. E nós não precisamos fazer força para adorar, não precisamos fazer força para atrair a presença, não. Nós fomos criados para adorar, nós fomos criados para atrair a presença dEle neste lugar, queridos. Sabe quem atrai a presença de Deus nesse templo? É a noiva que está sentada. Não é pregador, não. A noiva que está sentada que atrai a presença, porque não é dentro do templo que a glória está. A glória está dentro do templo, feito pela mão de Deus, que sou eu e é você. Quando você adora, quando você glorifica, quando você fica disposto a adorar o Senhor, você atrai a
presença dele para a nave da igreja. E precisamos ser assim. Eu vejo tanta gente querendo fazer a obra de Deus, sedentos. O que precisa para você ir? O que precisa para você fazer? Eu fico na minha casa o tempo inteiro, onde eu estiver andando, voltado, porque é o seguinte: pastor Paulo é mestre, e na rua ele vai andar pensando em um monte de coisa para ele fazer para a noiva. E eu, quando ando na rua, estou ligado com Deus, porque Deus quer falar comigo a respeito de alguém que está passando ali aquela hora, que pode querer se matar, que pode querer suicidar. Deus está falando comigo para me repreender, para a glória do nome dEle. Então nós precisamos entender que a glória de Deus está dentro de mim, dentro de você, e por onde você for, essa glória vai com você, para a glória do nome de Jesus, querido. Nós precisamos entender que o profeta Jeremias, Deus escolheu ele no ventre, deu as nações a ele por profeta. Quando o diabo chegou, a mensagem de Deus já estava colocada. Quando o diabo se aproxima, a mensagem de Deus já está pronta dentro do profeta. Quando o diabo se levanta contra a noiva do Senhor, Deus já está de pé há muito tempo, querido, porque Ele é quem protege a sua noiva. A unção é quem protege a noiva dEle, querido. Nós temos que entender: o inimigo vai se levantar, vai, mas o nosso Deus já está de pé há muito tempo, para a glória do nome dEle, amados. E Deus quer levantar Jeremias. Deus, nesses últimos dias, quer levantar Jeremias na casa, para profetizar. Você sabe que é o profeta chorão, profeta das lamentações, que ele pregava de manhã, no capítulo 11 de Jeremias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ninguém resolvia, ninguém voltava para Deus, ninguém reconciliava, e ele chorava e chorava e chorava, e no outro dia ele ia de novo, e falava de novo, e ninguém atendia. Ele chorava e chorava e chorava. Capítulo 11, Deus fala com ele: Jeremias, não levante oração por este povo, e nem clama por eles, e nem jejua por eles, porque se você fizer isso, Jeremias, eu não vou te ouvir. E o dia que esse povo se levantar todos unidos e me gritar, eu também não os ouvirei. Isso é a palavra de Deus. Pastor, que Deus é esse? É isso aí. Enviou o profeta para falar, não quer ouvir não? Então tira o profeta e fala: o dia que juntar para gritar ele, fala: também não vou ouvir. Esse é um Deus que é de amor, um Deus amor. O nome dele é amor. Ele nunca vai se afastar de você, mas vai chegar um momento que ele vai deixar você decidir o que você quer para a tua vida. E até você decidir, você vai passar por vários lugares de muita batalha e de muita luta, até você entender que você tem que se render a Ele, porque somente a Ele a honra, a glória e toda a adoração, queridos. Aprende isso. Não é difícil adorar a Deus. O difícil é a gente querer, porque a gente coloca tanto empecilho para adorar a Deus, que a gente não alcança o objetivo. Hoje eu passei muito mal à tarde, falei: Deus, eu não vou falar com o irmão para pregar, eu não vou. Eu falei: Senhor, eu vou, porque eu sei que o Senhor está parando algumas arestas em mim, porque eu não me mando. E quem é escolhido não tem escolha. Dá uma olhada para cima e fala assim: quem é escolhido não tem escolha. Ou você serve a Ele, ou você serve a Ele. Se você é escolhido dele, esquece a tua escolha e vive a escolha dele para a tua vida, porque Ele tem caminhos grandes, mais altos para te levar do que as tuas escolhas. As nossas escolhas são pequenas, as nossas escolhas nos levam para lugar errado, mas a escolha de
de Deus nos coloca em lugar de muita bênção. E se Deus te escolher para lutar com o gigante? E se Deus te escolher para lutar com o exército inimigo? Você vai correr ou você vai ficar para lutar? Porque se você escolhe, você não tem escolha. Entende isso? Vai te dar livre-arbítrio. Ou você vive na escolha dele, ou você vive na sua escolha. E a sua escolha é fraca, é pequena. Como eu disse para vocês, que Davi, ele premeditou o pecado com Betseba. Não foi que ele chegou e pecou, não. Primeiro ele olhou, primeiro ele cobiçou, premeditou e mandou chamar. Quando ele manda chamar, porque ele sabe, eu vou deitar com ela. O homem segundo o coração de Deus premeditou o pecado e consumou o pecado e ocultou o pecado diante dos homens, mas diante do Deus vivo. A qualquer momento, Deus levantará um profeta para parar nossas arestas. A qualquer momento Deus vai levantar um profeta, seja Natan, seja Paulo, seja Marquinho, seja o Almir Branco. A qualquer momento Deus vai levantar um profeta para parar nossas arestas. E nós vamos ter que deixar ele aparar as arestas. Dói, tem hora que fala assim, tem pessoas gemendo, porque Deus quer aparar a aresta, Ele não quer deixar. Tem pessoas lutando com Deus, porque Deus quer fazer de você, sabe, uma ferramenta para ser usada, você não quer deixar. Você está lutando contra a vontade de Deus e está passando lutas. Deixa Deus aparar suas arestas e te enviar para o campo missionário como profeta. Precisamos, irmão, é simples. O que é melhor para você? Fazer a tua vontade ou a vontade de Deus? O que é melhor para você? Andar no seu caminho ou andar no caminho de Deus? O que é melhor para você? Ter tudo que você quer ou ter tudo que Deus tem para te dar? É coisa diferente, irmãos. Eu vivo pela fé. Esse dia eu contei uma experiência para uma irmã daqui da igreja e ela falou, não acredito. Interessante, foi assim, olha, a minha esposa contando uma experiência para uma mulher em um lugar e eu contando experiência para outra mulher aqui da igreja, a mesma experiência. E depois quando juntamos nós quatro, falou assim, mas nós estávamos contando também a mesma experiência. Pastor Paulo, viver pela fé é algo ineditável, assim, é coisa tremenda. Deus falou comigo que eu ia viver pela fé. E eu falei, como que é isso? E ele disse, é desta forma. Começou a me explicar, queridos. E teve um dia, vou falar logo aqui a primeira coisa para terminar. Assim que eu casei com a minha esposa, eu olhei no armário dela, Kadosh, tinha um monte de pacotinho amarrado pelo meio com um pregador de roupa. E eu perguntei a ela assim, por que esse monte de pacotinho amarrado pelo meio? Aí ela falou assim, porque eu tenho medo da comida acabar e não ter dinheiro para comprar. Aí eu falei para ela assim, quando a gente casar, nós vamos acabar com esse negócio de meio tudinho. Autoridade. E fizemos, casamos, acabamos com o meio todinho. Quando todo aquele meio acabou, também não tinha dinheiro para comprar outro. E ela falou assim, era isso que eu temia. E aí, vivendo pela fé. Aí o Ramon, meu filho, tinha 12 anos, foi lá brincando e falou assim, ô Paulo, meu avô tem um caminhão e quando está muito carregado, ele sobe a serra assim, bem devagarinho. Eu falei, é mesmo? É. E quando está muito cheio, vai bem devagarinho, fazendo esse barulhinho. Eu falei, tá bom, é legal. Ele saiu para brincar, eu fiquei no quarto orando. E de repente eu escutei o barulho de um carro, vão devagarzinho. E quando parou o barulho, alguém me gritou, ô São Paulo. Eu olhei no segundo andar da casa e falei, opa, é aqui mesmo. O que foi? Nós viemos trazer as compras no caminhão baú.
Viemos trazer as compras para a tua casa. Eu falei, compra? Eu nem saí de casa hoje, não comprei, mas trazer compra, ué. Compraram essas compras todinhas, mandou entregar aqui, dá o nome do senhor aqui, da esposa, dos filhos, tudo aqui. E quando eu abri a porta, ele foi enchendo a sala de comida, comi para tudo quanto é lado, era caixa, tinha um saco de carne desse tamanho, eu estava com a barba grande, quando eu olhei no cantinho, tinha Presto Barba, os biscoitos que a criança gostava, tudo era muita compra. E eu falei para ele, quem foi que comprou? Ele falou, não sei, parou um carro lá, diferente na cidade, saiu um homem com cabelo grisalho, branco, entrou lá, comprou tudinho, mandou entregar aqui, quem é? Não sei, mandou entregar aqui, então eu recebo para a glória de Deus, porque é assim que Deus faz, que onde você teme a Ele e vive Ele, Ele faz alguma coisa acontecer. Quando a compra chegou na casa, o Senhor falou assim, chama as crianças, mostra para ele esse milagre. Quando eu vos tiro com mão forte do Egito, eu cumprimento todas as outras coisas, aqueles que me temem. E cheio de compras, as crianças se maravilharam, nós também. E o tempo se passou. Eu vou confirmar os negócios para vocês aqui. Sabe que a gente quer trabalhar para sustentar a família, né? Eu morava num lugar lá, tinha casa, tinha telefone, não faltava nada, tinha abundância. Mas eu queria trabalhar, pastor. Falei, abre uma porta. O senhor fica aí sentado no altar, e no trono de glória, e eu aqui sem trabalho. O senhor está vivendo, o senhor não precisa, mas eu preciso. Irmão, estava lá no Espírito Santo isso. De repente o telefone tocou. A irmã da Rosânia, ô cunhado, eu vou te ofertar. Mandou R$100. Eu falei, só pode ser de Deus para me empurrar para trabalhar, cara. Já me preparei todinho, vazei. Cheguei no Rio, passei 15 dias de muita provação. O homem tentou me matar com a faca. O pai da Rosane pegou ela, levou para casa de novo. No último dia que eles foram embora, abriu uma porta para mim no condomínio, para mim trabalhar de porteiro. E cadê o documento? Ela tinha levado. Irmão, eu fiquei com tanta bronca daquilo, que eu peguei um ônibus de noite, fui para casa. Quando eu levantei do ônibus, porque o ônibus estava parado, né? Eu olhei assim, não estava enxergando luz nenhuma. Falei, onde que eu estou desse ônibus aqui? Quando eu saí na porta, caí dentro do mato. O ônibus tinha desgovernado, estava dentro de uma mata. E eu estava dentro do mato também. Ficamos ali, eu cheguei em casa, consegui chegar em casa. Quando eu cheguei em casa de manhã, eu estava nervoso, agitado. Olha, escuta isso aqui, irmão. Chegou um carro, parou um carro, um homem daqui do Rio, do Ministério Nova Unção, e falou, eu andei do Rio, esses quilômetros todos, para vir aqui te dizer, se isso aqui dá para você viver. Irmão, era tanto dinheiro. Se dá para você viver, viva, está aí. Mas não desobedeça a Deus. Irmão, aquilo me deu um choque. E o homem foi embora. Daqui a pouco chegou um outro carro de um pastor, o pastor Marcos. Mas era tanta compra que enfiou tudinho e falou assim, deixa isso aqui, dá para você comer tudo hoje ainda. Irmão, Deus foi só. Depois veio outro profeta e falou assim, olha, te livrei da morte no rio, te livrei do acidente na estrada, só para ver se você entende o chamado que eu tenho na tua vida. E eu consegui viver naquele lugar. Fala para o teu irmão assim, mas a desobediência gera desobediência. Parei não, falei, Senhor, eu quero trabalhar. Você quer trabalhar? Não, o Senhor falou comigo, você quer trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar. O Senhor arrumou um sítio para me capinar. Falei, agora sim, agora eu vou trabalhar nesse sítio. E quando cheguei no sítio para capinar, sabe quanto que era, pastor? R$1 por dia. Quando falou que era R$1, eu falei, não, eu não vou não. O Senhor falou, agora você vai. Agora você vai ter que me obedecer e ir. Porque o que você vai ganhar não se compara o que eu vou ganhar. Olha só, o que eu ia ganhar não se comparar com aquilo que ele ia ganhar, ele tinha um propósito. E eu capinei o sítio, primeiro dia, fiquei com a mão arrebentada, sol quente, falei, sabe uma coisa, eu vou capinar com tanta força para me morrer aqui no meio do mato, logo nesse sol quente, pronto, acabou.
Terceiro dia eu fui, o moço não estava em casa. Peguei, sentei no cabo da enxada lá no meio do mato, fiquei sentado assim. Muito aborrecido com Deus, Kadosh. Daqui a pouco o carro do moço pontou lá. E eu falei, não vou trabalhar mais. E Deus falou, se você não vai trabalhar mais, você chama ele e fala com ele. E ele ficou parado olhando para mim assim, eu falei, eu não vou trabalhar mais não. Chega! E quando eu gritei assim, o homem caiu de joelho, chorando, eu não entendia nada. E depois que eu fui entender como estava indo na Segunda Guerra, era um coronel da Segunda Guerra e não ouvia dos dois ouvidos. E quando eu gritei de longe, ele ouviu, ele caiu de joelho, levantou as mãos e aceitou Jesus de Nazaré para a glória dele. O que eu ia ganhar não se comparava com aquilo que ele ia ganhar. Eu ganhei R$3 e Deus ganhou uma alma. Fui para casa alegre, com R$3, mas com a alma ganha. O homem se converteu, no outro dia comprou um carro zero para a esposa e serve a Deus até o dia de hoje na Maranata. E toda vez ele queria que eu comprava o sítio dele. Isso é coisa de gente doida, né, irmão? Fala para o teu irmão assim, quando Deus quiser que você faça alguma coisa, faça. Sem olhar o valor, faça. Eu vou fechar aqui, como profeta, como Deus faz. Um dia o pastor Almir me convidou para ir lá em Niterói, no Bombeiro. Eu estava todo social, né, irmão? Eu, a pastora Gilda, minha esposa. Quando eu entrei dentro do quartel, todo mundo. E por onde eu passava, todo mundo duro. O cara com o pé em cima da mesa, eles deram todo mundo parado assim. Por onde eu passava, acontecia aquilo. Aí a gente não sabia o que fazer, a Gilda ria, minha esposa ria. Aí falou, Almir, corre lá, porque onde o Paulo passa, está todo mundo duro, Almir, corre lá, Almir. E Almir saiu andando falando assim, livre, está livre, está livre. Aí foi todo mundo ficando direitinho. E depois perguntaram para mim assim, aonde você serve? Eu, quartel do Deus vivo. Aí o Almir falou para mim assim, também com a cara de coronel aposentado. Mas não é. Aonde você entrar com a presença de Deus, o mundo espiritual te conhecerá e saberá que você é alguém enviado do Pai. Onde você estiver, deixa eu te dizer uma coisa, a unção que está sobre a tua vida fará diferença. Onde você colocar a planta dos teus pés, levante as suas mãos, exalte o Senhor, porque a graça, a unção está sobre a tua vida, em nome de Jesus. O que mais? Você não conhece o pastor Paulinho, não? Levantei um dia de manhã e Deus falou assim, quer fazer compra hoje? Eu falei, hoje eu quero. Fala para mim assim, pastor, pastor, quanto o senhor tinha? Nada. E eu levantei 9 horas da manhã, fui para o Mercado Lagos, em Rio Bonito, peguei um carrinho e comecei a encher com muito medo, comecei a encher. E foi dando a hora, eu estava com medo, é claro que eu estava com medo. Enchi, quando deu meio-dia, eu lembro como hoje, irmão, o carrinho faltava alguma coisa para encher. O irmão José da Assembleia de Deus de Rio Bonito disse assim, entrou no mercado e falou assim, ô pastor, oi, tem um anjo à sua direita e um anjo à sua esquerda, e ele manda dizer, enche o carrinho rápido. E o homem foi embora, eu enchi o carrinho muito rápido e foi uma pilha desse tamanho. Aí fui para o caixa, eu falei, vou para o caixa onde não tem ninguém, né? Não tinha ninguém no caixa, eu fui empurrando para o caixa número 6. Quando eu vou me aproximando do caixa, vinha a mulher com a toalhinha para limpar o check-out. Falei, Jesus, estava puro. E eu parei ali a ela, pois não, bom dia, bom dia. Vai botar na caixa para levar em casa? Eu falei, com certeza. E vão passando. E vai 1, 2, 3, 4, 5 caixas. E vai enchendo. Eu falei, Jesus, toma conta. Já era 12:30, mais ou menos assim.
E o céu começou a escurecer e começou a dar uma chuva, uma garoa de chuva. E ela perguntou, pagou, ele passou tudo e falou, você vai pagar como? Cartão, cheque ou dinheiro? Falei, minha querida, agora eu tenho que te falar uma coisa. Ela, o quê? Eu não sei, porque quem vai pagar é quem me mandou vir aqui, ó. Ela está de brincadeira comigo, eu passar isso tudinho, botar na caixa e agora não tem dinheiro. Falei, filha, calma, ele vai pagar. E começou a vir gerente, chefe de casa, não sei quem lá mais. E de repente eu escutei um carro frear para o lado de fora do mercado, e aquela freada, o pneu cantou. E quando cantou, eu escutei alguém falar em língua estranha do lado de fora. E veio aquele homem falando em língua estranha, entrando no mercado, em direção ao carro, todo mundo olhando para ele, e ele marchando, falando em língua. E ele disse assim, homem, bem-aventurado és tu que ouve a voz do Senhor teu Deus. Eu estive aqui antes nesse lugar, com um propósito, comprei um jornal e fui embora. Quando eu cheguei lá no pedágio da Via Lago, Deus falou assim, volte, porque o propósito que eu tinha com você, era lá onde você estava e você veio, volta lá. E ele voltou, e quando ele chegou lá, ele falou assim, quanto que é a conta? E a mulher disse, R$326,23. E ela vai pagar como? E ele disse, nosso Deus paga com prata, ouro e paga com dinheiro também. Pagou a conta e falou, bem-aventurado és tu que ouviu a voz do Senhor teu Deus. Alguém aqui tem coragem de entrar no mercado para comprar sem dinheiro? Levante a mão quem tem. A Bíblia até diz, né? Vinde comprar sem. Mas tem que ter fé. Deus tem que nos usar para isso. Então tem testemunho. Eu estou aqui em Cabo Frio quase 10 meses. Ou ano vai fazer. Em um desemprego. O que a gente ganhava, fechou. Pastor, e agora? Irmãos, a minha vida, quando eu entreguei nas mãos dele, eu confiei que ele me sustentaria. E se eu confiei a minha vida a ele, o problema de me abastecer, o problema de me alimentar não é meu, é dele. Porque eu entreguei minha vida para ele. Pastor, e aí? E aí está tudo bem. Segunda-feira eu comprei uma costela, comi com agrião. Pastor, e aí, está tudo bem. Semana passada comprei um quilo de carne seca, comi com abóbora. Pastor, como que está acontecendo isso? Irmão, não me pergunte. Como que o senhor vem para a igreja? Não me pergunte. A minha vida está nas mãos dele. E tudo que ele quiser fazer, ele vai fazer. Porque até então entreguei minha vida a ele. Ele é o dono da minha vida. Ele me escolheu, ele me chamou, me separou. E eu vivo para ele. Então não me preocupo. Aí eu falo para minha esposa, quando tem dia, eu falo assim, deixa que eu compro. Aí ela, é melhor você ir, porque você tem um jeito aí, Jeová anda contigo. Esse dia eu fui com R$150, pastor, para o mercado, foi essa semana. Comprei Danone, comprei manga para ela, comprei fruta, laranja, abacaxi, comprei um monte de coisa, comprei tudo. Botei R$80 de gasolina no carro, não sei como, e comprei tudo, e comprei também 2 quilos de costela. Aí ela, como você comprou isso tudo? Falei, não sei. Vão comendo e vão dando glória a Deus. Aí ela falou, quando você sai, Deus vai contigo? Falei, com certeza. Lá no momento, lá ele faz tudo que tem que ser feito. Dinheiro rende, eu não preciso saber que rendeu. Dinheiro cresce, eu não preciso saber que cresceu, eu só preciso confiar. Confiar. E a hora que Deus quiser abrir a porta, ele vai abrir a porta. Se ele abrir a porta, ele é Deus. Se não abrir, ele é Deus. Se ele não abrir a porta, eu vou continuar alegre. Se ele abrir, eu vou continuar alegre. E se me faltar alguma coisa, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então escute isso, deixa Deus aparar suas arestas. Tirar esse negocinho que você fica aí, mas não tem mais não. Deixa ele raspar. Se ele raspar, ele vai fazer direitinho.
E você vai entender que você está andando melhor, está fazendo as coisas melhor. Então deixa ele trabalhar na sua vida. Ele é quem sabe trabalhar na vida do profeta. Ele é quem sabe trabalhar na vida da noiva. A noiva só precisa confiar nele. E ele faz tudo o que tem que ser feito. Amém? Amém, irmãos? Passa a mão no teu ombro assim. Se estiver arranhando, fala assim: Deus, apara minha aresta. Deixa ele aparar. Eu quero parar aqui. Quero agradecer ao príncipe de Jeová, que não tem me abandonado nas cordas. Aquele violão ali tem me ajudado tanto a ministrar. Porque quando ele vai dedilhando, Deus vai abrindo o leque da revelação. Melhor coisa que tem é você pregar com um levita em cima do altar. Porque quando você pode, alguma coisa acontecer, ele está dedilhando ali um instrumento e Deus vai te encaminhar, sabe, para o canal da revelação. Então o profeta Abacuque está ali e o profeta Paulinho está aqui. E ambos trabalham junto, a mensagem de Deus vai onde tem que ir, a igreja sai alimentada, entendendo, sarada, porque a igreja trabalha junto, o corpo trabalha junto. Então, queridos, fica atento que antes do inimigo, Deus já havia te escolhido. Antes do inimigo existir, antes dele existir, tinha criado algo para você há muito tempo. Você não nasceu na terra, você nasceu no céu, em Deus primeiro. Por isso que ele fala: ó, vocês estão nesse mundo, mas não são desse mundo. Quando vocês voltarem para mim, vocês vão ter o nome escrito de vocês. Porque nós nascemos nele primeiro. Temos uma história nele primeiro. E quando voltar para lá, vamos saber da nossa história e o nosso nome. Aqui uma passagem que nós devemos entender isso. É uma passagem. E quer escutar um segredo? Falta muito pouquinho para a gente voltar para casa. Muito pouquinho, muito. O Brasil já está tomado nas regiões e fronteiras por homens que eu e você não conhecemos, por homens e mulheres que a igreja não conhece. A fronteira do Brasil já está tomada sim, e a qualquer momento alguma coisa está para acontecer. A perseguição vai vir, mas eu creio que é ministério amai-vo. Como o pastor Paulo disse, nós somos a geração do arrebatamento, para a glória do nome de Jesus. Uma geração de arrebatamento, ponto final. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Fique de pé. Mas vamos terminar. Mas eu quero que você fique de pé para um sentido. Eu estou aqui como profeta de Deus. Eu tenho certeza absoluta. Eu não vou encostar minhas mãos em você. Mas se tão somente você crer, no momento em que a palavra sair da minha boca, você será encontrado de Deus. Se tão somente você crer. Noiva amada do Deus Todo-Poderoso, se tão somente vocês crerem agora, a aresta que precisa ser tocada, ela será tocada agora, em nome de Jesus. E se a igreja crê, adore o nome dele, porque se tiver que ser curada, será curada agora, em nome de Jesus. Aleluia.
Eu tenho ousadia. Tenho ousadia. Onde está doendo em você? Se você puder botar a mão onde está doendo, coloque. Se você puder poupar, aonde você entende que tem alguma coisa, poupe agora. Se você não podia bater o pé, bata ele agora. Se você não poderia abaixar, agachar, agacha agora. Se você não poderia levantar as mãos até o alto, levante agora, em nome de Jesus. Mas quando a gente fala isso, se você fizer, você recebe algo da parte do Pai. Aleluia. Aleluia. Oh glórias. O Senhor Deus de Israel, Ele está presente nesse lugar para reparar nossas arestas. Amém, queridos? Amém? Então olha só, como Cadocho já falou aqui, né? Amanhã tem o culto das Lias. Cadê as Lias? Amanhã tem um trabalho bonito aí. A pastora Rosânia não está aqui hoje porque está preparando algo muito especial para vocês. Sexta-feira temos o que aqui? Às 20 horas? Congresso Jovens. Estaremos aqui novamente dando continuidade à festa dos tabernáculos. Sábado estaremos aqui novamente dando continuidade. E domingo pela manhã estaremos aqui para fechamento. E domingo à noite estamos aqui novamente com a grande palavra profética aos nossos corações. Então, irmão, tem festa para todo dia, toda hora. A igreja está pronta para ser cheia e Deus está pronto para encher a igreja. Vamos ficar ligado, atento, não falte não. Vem para cá porque aqui é o nosso lugar. É aqui que Deus trata da gente. É aqui que Deus cuida da gente. É aqui que Deus faz milagres acontecer em nossas vidas. Amém? Vamos orar para terminar. Pai, nós queremos te adorar, queremos te glorificar por tudo nesta noite. Pelos louvores entoados. Pelo testemunho da irmã que está falando do campo missionário. Muito obrigado, Senhor, porque essa noite o Senhor falou comigo e com a tua igreja para descermos a casa do oleiro, porque o Senhor quer falar conosco. Deus, muito obrigado. Leva-nos de volta para casa, debaixo da sua mão poderosa, livra-nos de todo mal e nos prepara para ter uma noite abençoada em nome de Jesus. Faz assim com as tuas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça bendita do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus venha ser com esse ministério e com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos diga bem alto, bem bonito, bem alegre.